Good evening, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um da React nesse canal. Nós vamos reagir à notícia do momento, do moment, que é o quê? O apagão da Europa. Gente, só tô posicionando, vai ficar perfeita a imagem. Vamos Segunda-feira, 28 de abril. Em poucos minutos, um apagão de grandes proporções afetou principalmente Portugal e Espanha, mas também partes da França, Andorra e Marrocos. Segundo a Comissão Europeia, foi o apagão mais severo dos últimos 20 anos. Então, filho, de quando foi. Me senti na época da Covid, da pandemia. Foi tudo muito novo. Como é que a gente vai viver agora? Como vamos ficar sem... O pessoal pergunta, né? Como é que vai viver sem a luz? Toda vez que falta a luz, a gente fica sem... Pensando, estamos sem nada pra fazer. Tem uma frase que a minha mãe diz, né? E a minha avó dizia também. Antigamente não havia luz e se vivia. A questão é que hoje em dia tem muito mais coisa que depende da luz. Sem eletricidade. Antes disseram que seria por pouco tempo, que durante o dia ia se resolver. Mas começamos a ficar apreensivos. No supermercado estava tudo cheio e de repente teve correria para comprar itens. Os postos de gasolina começaram a lotar. Foi um caos. Estações de trem e metrô ficaram lotadas. Nas ruas, semáforos desligados. Sistemas bancários fora de serviço. E lojas fechadas sem luz. Um colapso elétrico que expôs uma fragilidade até então inimaginável. O problema é que hoje em dia... Que eu vejo que hoje em dia... Se depende muito da internet... E da internet, principalmente da internet e da luz. Porque para pagar coisa e tal, tem que se ter internet. Mas assim, aconteceu ano passado isso. O que eu vou contar. Teve um temporal grande aqui em Jaguarão. E fiquemos... Tipo, o meu bairro, a minha vila, parte dela, ficou apenas uma noite sem luz. Mas o centro da cidade todo tava sem luz. E para comprar no cartão, só quem tinha as maquininhas carregadas. Que graças a Deus o Brasil tem maquininha bateria. Quase todo mundo tem maquininha bateria. Estando carregado com internet móvel, consegue sim
fazer alguns pagamentos no cartão, no Pix. E isso é um ponto bom do Brasil. Para isso mudar. 5 segundos, não mais. É muito rápido. Para quem enfrentou esses últimos dias de incerteza, era Gente, parece que houve uma. Pelo que o especialista ali estava falando, o negócio desligou muito rápido. Possivelmente por sobrecarga no sistema, né? Aí ativou o modo de segurança. Como eu sou um react, eu tenho que dar minhas opiniões também. Aí eu tô a apagar o vídeo. Uma viagem no tempo. Até por isso, o jornal espanhol ele falou o seguinte: um dia em que nós voltamos para o século XIX e pensando sobre o que aconteceu, especialmente naquela primeira janela de 24 horas, foi exatamente isso que aconteceu. Então, tecnologia, no final das contas, é essa infraestrutura que determina como é o nosso modo de vida. Danilo Kim recorreu ao radinho de pilha. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí aqui em casa a gente foi ficando numa tensão, porque a gente não desgrudava do rádio e cada hora dizia uma coisa diferente. Ninguém falava uma coisa certa, né? Ele é brasileiro e vive em Portugal há 7 anos. E postou nas redes sociais o caos que tomou conta do sistema de metrô português. Eu comecei a escutar elas comentando que vai demorar 8 horas, esse apagão aqui, um apagão. Temos que descer do vagão e caminhar pelo tempo. Eles tinham pessoas mais velhas, tinham pessoas com sacolas, aí me assustou um pouco. E aí eu comecei a ver todas as pessoas na rua, comecei a ver os olhares perdidos, ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. Isso aí é bom pra gente dar valor. O velho radinho de pilha, que é na hora que não tem energia, não tem nada pra fazer, tendo um radinho ou uma JBL que pega a rádio, essas do chinês pega a rádio, né? Então é bom. Mas o bom mesmo é não ficar preso só no noticiário. É variar, tipo, sabe que vai durar entre 8 e 10 horas tipo, apagão. Vai escutar música, vai fazer outra coisa. Porque eu acho que, na verdade, a gente se preocupa como a gente vai se entreter. Eu que sou milênio, já fico meio assim, quando não tenho nada pra fazer. Aí vocês já imaginam, né? O cartão de todos ajuda a contentar o... Julie também ficou sem entender nada. Ela mora em Valência, na Espanha. Tinha acabado de voltar de uma viagem fora do país de 10 dias. O avião pousou em Madrid, capital espanhola, mas ela e os demais passageiros não puderam desembarcar. Ficaram dentro da aeronave por 1 hora e 40 minutos. E foi quando o piloto falou em espanhol que nós estamos passando por um apagão nacional. O apagão está em Portugal, Espanha e sul da França. Não temos rádio, não temos comunicação, internet, eletricidade. O país inteiro. A primeira reação é olhar para o lado com uma carinha meio desesperada e pensar: como pode estar acontecendo a gente estar sem internet, sem eletricidade? Como o país inteiro está? Não é possível um país inteiro estar sem eletricidade. Ela está acostumada a viajar o mundo. Já enfrentou muitos contratempos, mas Lá é muito fácil de se ficar sem luz o país inteiro, porque lá os países são pequenos. Não é como o Brasil que
Tem que muitos sistemas falharem para apagar o país inteiro. Nunca algo assim. Começam os pensamentos que são resultado de um apagão. Ah, eu preciso resolver minha vida. Como eu vou ficar em casa? Meu Deus, tem um apagão. Eu não consigo chegar de trem. Eu vou precisar alugar um carro? Talvez todo mundo esteja usando um carro. Como eu chegarei em A casa? pé? Ao menos 5 pessoas morreram na Espanha em eventos relacionados ao apagão. As vítimas eram idosas e tinham necessidades especiais. O apagão histórico deixou Portugal e Espanha no caos. O incidente mostrou que, apesar dos avanços tecnológicos, o sistema elétrico possui vulnerabilidades capazes de surpreender o mundo. As pessoas elas não sabem a quem recorrer, como se comunicar, a quem consultar. Os serviços, normalmente, os serviços públicos, e aqui eu estou falando de bombeiros, polícia, hospitais, normalmente ficam sobrecarregados em um curto espaço de tempo. Então, quer dizer, se houvesse um prolongamento, dependendo do horário do dia, se isso acontecesse no meio de uma noite, no meio de uma madrugada, poderia ser ainda mais grave. Mas o que explica o apagão? Como, em questões de segundos, 60 milhões de pessoas ficaram sem luz. Uma das possibilidades é a geração solar, tendo em vista aí que a Espanha, dentre as suas fontes de geração, 50% é proveniente de geração solar. Ou seja, uma tempestade solar poderia ser uma das causas. Esse fenômeno atmosférico acontece quando o Sol libera grandes quantidades. Isso aí é tudo algumas especulações do que pode ter acontecido. Ninguém, eu não vi ainda nenhum vídeo falando o que realmente aconteceu. Eu acredito que eles estão investigando ainda. De energia, radiação e partículas no espaço, o que pode ser muito prejudicial para um sistema abastecido em parte por geração solar. Outra linha de investigação segue um caminho diferente. Um ataque cibernético, né, ainda está sendo investigado. A resposta deve sair apenas nas próximas semanas. Naturalmente, isso é inevitável. Há uma pressa em querer saber o que aconteceu. Afinal de contas, por que aconteceu ou o que aconteceu? E isso leva dias para ser feito. Foram 12 horas sem luz e um efeito devastador. No final das contas, foi um evento catastrófico, extremamente grave, que ocasionou, inclusive, mortes de pessoas em virtude de todo esse desdobramento. Nós ainda não temos uma causa fechada, mas o que chama a atenção é justamente isso. Não tem um diagnóstico rápido e o estrago ser tão grande. Julie se virou com a lamparina que tem em casa. Danilo seguiu as instruções do governo português e montou um kit para situações de emergência. Aqui, um radinho foi importante. Bom e velho rádio. Soro fisiológico, gás, tem manta térmica e uma super lanterna. Um kit que salva vidas, Uhum. literalmente, e ajuda a controlar o sentimento de fragilidade e insegurança. A gente ainda não está preparado para esses blackouts constantes, né? E eu acho que essa é uma próxima demanda, né? O sistema elétrico é robusto? É confiável? Mas espera lá. Esse aí é um especialista falando. Ininterruptível. Não se pode estocar energia. Então nós temos que ter um equilíbrio, momento a momento, entre geração e consumo. Se esse sistema em algum momento estabilizar, ele pode entrar em colapso. Esse prédio, a gente sabe que tudo. Gente, eu saí fora agora, né? Já reagimos no noticiário. Contei a fofoca um pouco atrasado para vocês, né? Vocês já devem ter visto por tudo. Mas a questão é... Claro que teve uns casos ali muito específicos
Que claro, a luz foi o pivô, a falta de luz foi pivô de algumas coisas. Porém, o que, o que muita gente ficou é como muita gente dizia, como vamos viver agora? A questão é, se não forem causas extremos, dá para viver sem luz. A questão é, como se entreter? Aí vai ter que sair pra rua, conversar com o vizinho, fazer alguma coisa que a pessoa nunca pensou em fazer, tipo, juntar o pessoal do bairro pra fazer alguma coisa diferenciada, fazer umas amizades. Eu me lembro que ano passado também, que teve um temporal aqui em Jaguarão. Eu moro em Jaguarão, no Brasil. E que de fato faltou luz por vários pontos da cidade. No dia seguinte ao temporal, muitas muita muitos lugares estavam sem luz. E os mutirão aqui para trás, toda aqui atrás tem tipo uma outra vila. Ficou 15 dias sem luz. O pessoal ficou 15 dias sem luz. Eu me lembro que eu ia de noitezinha na venda e voltava, olhava ali para baixo. Caraca, o mutirão, toda essa vila aí embaixo tá sem luz. E um dia teve um protesto. Até que um dia eu acordei com muito barulho e coisa. Eu me levantei, fui olhar, estava acontecendo um protesto por causa da falta de luz, que já estava 15 dias. Então esse foi meu react com as minhas opiniões, com mostrando para vocês o que aconteceu numa parte do mundo. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, é claro. Que como eu reagi a um jornal aqui da internet, foi parar na internet, poderá ser que a análise do vídeo, a hora que eu mandar, diga que não vai poder postar. Mas se vocês estiverem vendo esse vídeo, deixa o like e comenta também como vocês souberam disso e tal. Depois eu faço um shorts contando pra vocês. Que o vídeo ficou com